Meus prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã para mais uma breve reflexão matinal especial. Especial porque a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Castelo, neste ano de 2021, está celebrando a família, priorizando a família. Todos os nossos eventos, culto de adoração, de libertação, sede de congregações, estamos dedicando esse tempo, esse trabalho todo em prioridade para nossas famílias, para a sua família, para que sejam edificados, abençoados. Em nome de Jesus. Temos um tema para essa quarta-feira abençoada. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar na tua presença. Que o teu Espírito possa nos direcionar. Fale conosco, nos dê discernimento da tua palavra. Prepare os corações, a mente dos teus filhos para receber também a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, temos um tema abençoado para hoje. Queremos falar um pouco sobre salvação. Contar aqui uma história da parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Para isso, eu preciso da tua humilde atenção para que possamos falar da palavra de Deus. A Bíblia, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 42 ao 44, diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a tua casa, pois isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. Ainda Mateus 25, a partir do verso 1 ao 4, diz assim: Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Dai-me aí um pouco da tua atenção. Jesus contou, queridos, várias parábolas sobre a importância de se estar preparado para a sua volta. Destacou que sua volta seria inesperada, num abrir e fechar de olho, e que seus seguidores precisariam manter um estilo de vida fiel, obediente, enquanto os aguardavam. Vamos aqui entrar na palavra de Deus, mencionando alguma coisa sobre esta parábola. Uma das parábolas de Jesus para falar sobre o nosso despertamento, o nosso aguardo na salvação eterna, na pessoa de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Época, veja bem, da história desta parábola. Quando um jovem judeu, preste atenção, nos tempos de Jesus, encontrava a mulher que queria, ele deveria se aproximar dela com um contrato de matrimônio. Ele deveria ir à casa dela com uma proposta, com um acordo legal e verdadeiro, dando os termos pelos quais ele estava propondo o casamento para com aquela moça. O mais importante a ser considerado no contrato era o preço que o noivo estaria disposto a pagar para desposar aquela noiva em particular. Preste atenção. Então, o noivo deveria pagar este valor. E devemos mencionar que este valor não era qualquer valor, modesto e barato, mas ele deveria, o noivo, expressar o grande custo que ele queria para poder comprar, para poder pagar
por aquela noiva. O que ele iria trazer de valor? Era essa a ideia. O jovem não deveria, queridos amigos e irmãos, se iludir que estaria adquirindo algo que não lhe fosse dispendioso, comprando barato. Ele deveria pagar e pagar caro pela noiva que ele escolhesse. Quando este assunto, veja bem, estava encerrado, o noivo deveria partir. Olha bem, partir. Ele deveria fazer um breve discurso à sua noiva, dizendo: eu vou preparar lugar para você. E ele deveria retornar à casa dos seus pais. De volta à casa do pai, ele deveria construir para ela uma câmara de núpcias. Preste bem atenção, que coisa linda que é essa história. Devemos notar, queridos irmãos e amados ouvintes, que esse era um empreendimento complexo para o noivo. Ele deveria realmente edificar um aposento separado da casa dos seus pais. A suíte nupcial deveria ser impecável, deveria ser linda, e ali deveria haver provisões estocadas, pois noiva e noivo deveriam permanecer 7 dias ali dentro, 7 anos para a noiva de Jesus. Escute para você entender. Esse projeto de construção tomaria praticamente 1 ano, e o pai do noivo deveria ser o juiz sobre quando a obra estaria terminada, ser o observador, ficar vigiando, observando aquela obra. Por sua vez, a noiva estaria obrigada a esperar pacientemente. Ela deveria gastar tempo em preparar, olha bem, preparar o enxoval e estar pronta quando o noivo chegasse. A tradição, queridos, mandava que ela deveria ter consigo uma lâmpada de óleo, em caso do noivo chegar em altas horas da noite escura, pois ela deveria estar pronta para viajar de um momento para o outro, assim que solicitada. Durante esse longo período, escute só, olha, escute bem, de espera, ela deveria ser conhecida como o quê? Como consagrada, separada e comprada por preço. Ela era verdadeiramente uma senhora à espera, mas não havia dúvida sobre o retorno do noivo. Olha bem, algumas vezes o jovem poderia se ausentar, veja bem, por período realmente bem longo, mas obviamente ele tinha pago um alto preço por sua noiva, e apesar de haverem outras mulheres, outras moças disponíveis, ele certamente voltaria para a sua escolhida, com a qual havia celebrado aquele contrato que nós descrevemos, que nós falamos do início desta palavra. Escute bem, a noiva neste período de espera, queridos, olhe bem, deveria usar um véu sempre que saísse de casa, a fim de que os outros rapazes, os outros jovens, soubessem que ela estava comprometida com o varão, e assim não se aproximariam dela com outra oferta de casamento. Hoje, no dia em que estamos vivendo, a noiva de Cristo deve se apresentar com um véu, um posicionamento. Aqueles que não compreendem nossa aliança com o Senhor tentarão nos oferecer outros contratos, outros acordos que violariam aquele que fizemos com o nosso noivo. Ela deve, olhe bem, resistir aos que oferecem traições e aguardar por aquele preço que foi pago por ela, por aquele noivo. Quando, veja bem, preste atenção nisso aqui, quando a turma dos jovens amigos do noivo se aproxima da casa dela, eles eram obrigados a dar a ela um sinal. Alguém naquela turma deveria dar um grito,
Quando a noiva ouvisse aquele grito, ela saberia que o seu noivo, olha bem, ela saberia que o seu noivo chegaria em mais alguns instantes, em mais alguns momentos. Ela só teria tempo, olhe bem, para acender sua lâmpada, tomar seu enxoval e sair com o seu noivo. Suas irmãs e suas amigas que quisessem assistir às bodas daquele casamento também deveriam ter suas lâmpadas prontas. Ninguém poderia andar pela noite escura no terreno rochoso de Israel sem carregar uma lâmpada, praticamente uma lâmpada acesa. Jesus descreveu, preste bem atenção aqui, a segunda fase, no qual o noivo e seus convidados iam até a casa da noiva, onde ela esperava com 10 virgens, suas damas. Como o horário de chegada do noivo não era fixo, podendo ser até altas horas da noite. Cada jovem precisava ter uma lamparina e um suprimento extra de óleo, uma vez que entrava na casa do noivo. As portas eram fechadas e a cerimônia então começaria. O noivo lançava a ponta do manto superior sobre a noiva. Em seguida, iriam proceder à câmara do casamento. Depois acontecia a festa de encerramento. Amigos e parentes viajavam longas distâncias para participarem desta festa. Infelizmente, surge um momento desta parábola linda, do sofrimento das nécias, do sofrimento das loucas, que não estavam preparadas para a chegada do noivo. 5 noivas, porém, saíram ao encontro do noivo com as lâmpadas acesas, mas sem reservas de óleo, sem suprimento de reserva. Suas lâmpadas apagaram e elas não puderam encontrar o noivo, entrar em sua casa, uma vez que saíram para comprar óleo, e quando voltaram às portas da casa onde ocorria a festa daquele matrimônio, estavam fechadas. Escute, elas bateram e o noivo respondeu de dentro, e isso está na Bíblia. Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus, capítulo 25, do verso 12 ao 13. Essas 5 mulheres, queridos, também eram virgens, ou seja, também eram religiosas. Elas confiavam que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Isto fez com que elas se sentissem seguras e autossuficientes em sua santidade. Religiosidade não é santidade. Elas acharam que a sua pureza bastava, mas isso impediu que elas chegassem ou carregassem o óleo da unção, compaixão, amor e etc. Suas lâmpadas apagaram e não puderam concretizar o casamento, porque não vigiaram, foram imprudentes, não se prepararam para o grande dia das suas vidas. A responsabilidade pelo pecado, veja bem, é individual. Não basta, queridos, estar presente na igreja, seguir rituais, é preciso manter a lamparina, é preciso manter a lâmpada acesa diariamente com a presença do Espírito Santo de Deus no tabernáculo eterno, que é o nosso ser, templo sagrado. Presta atenção aqui. As virgens, querido, nécias, eram desprovidas de virtude. Viviam em sono espiritual e escuridão constante. Não se arrependeram a tempo de encontrarem a salvação em Jesus Cristo, o noivo da igreja. O verso 7 que nós lemos lá em cima, fala que as virgens nécias, as imprudentes,
Quando acordaram, queriam que as prudentes dessem elas o azeite. Mas elas, olha bem, mas esta mandaram elas comprar. Comprar na Bíblia é algo cheio de significado. Na Bíblia há muitas coisas gratuitas, como a salvação, mas há outras coisas que temos que pagar um preço para poder nós termos em nossa vida espiritual, em nossa vida na igreja. Aquelas virgens prudentes ficaram felizes, ficaram alegres. Olha só a alegria dessas 5 prudentes. As prudentes, olha bem, se compararam à mulher virtuosa, que põe toda a tua confiança no Senhor, mesmo dormindo, tem as lâmpadas acesas. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga nem enquanto dorme. Isso está em Provérbios capítulo 31, verso 18. Interessante, queridos, é notarmos que todas as virgens pegaram no sono. Não foi exclusivamente das insensatas porque eram imprudentes ou coisa de tipo, mas todas elas adormeceram. Isso aqui é muito importante. Até mesmo aquelas que se achavam preparadas para a espera do noivo foram pegas. Olha bem o que diz a Bíblia. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mateus 25, 7. Mateus 25, 5 diz: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Nos fala de coisas que devemos comprar. Preste atenção, por exemplo, ser um mestre na palavra requer tempo, oração, contemplação, estudo, pesquisa, esforço e disposição. Fala que a operação da vida e da unção tem um preço a ser pago. Entrar na morte, veja bem, morte é qualquer coisa que implica na suspensão dos nossos direitos legítimos e vitais. Ora, se temos direito de comer, mas abrimos mão dele para jejuar e ter unção, isto é um preço pago. Se temos direito de dormir, de passear e abrimos mão dele para orar, isso é um preço pago. E quando pagamos o preço, a vida, Deus está vendo, Deus vê, por isso você é abençoado. Aprendemos aqui com esta parábola uma lição. Olha bem, portanto, essa parábola de Jesus exorta a vigilância da igreja em relação à salvação, à vinda do Senhor Jesus. É necessário, meus amados e queridos irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã, manter a lâmpada, a lamparina acesa constantemente. Luzes acesas à base de óleo e suprimento diz respeito ao quê? A unção, a presença do Espírito Santo na igreja. Tempo e na espera. Tenha o Espírito Santo na sua vida. Não deixa que ele saia para que você não perca o direito à tua salvação. É doloroso ver quantas pessoas que se dizem cristãs, quantas pessoas que se dizem crentes, param na jornada devido à espera. O tempo vai passando, o azeite vai secando e esses deixam secar o óleo. A sua luz apaga, o brilho apaga e ficam pelo caminho. Outros tornam-se frios e mornos. Estes serão vomitados. Olha o que diz Apocalipse. Não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia. Capítulo 3, verso 15 e 16. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é sério, isso é bíblico. E finalizo aqui dizendo para você, precisamos sempre estarmos atentos ou atentas, mesmo trabalhando, fazendo essas tarefas que você faz do lar,
ou no nosso trabalho material, andando, os nossos pensamentos têm que estar voltados para Deus, meditando em versículos, nas pregações, sempre nos alimentando da palavra. O Espírito Santo de Deus, querido, está constantemente nos falando, nos lembrando, nos aconselhando, nos direcionando. Devemos estar atentos e atentas. Isto é, manter a nossa lâmpada, a nossa lamparina acesa com azeite, para que nós não possamos perder a nossa salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salvação. Essa passagem das 10 virgens, seja como as 5 prudentes, não seja como as 5 nécias, as 5 loucas. Vigia, porque você não sabe que a qualquer momento o noivo virá, não sabemos a hora. O noivo chegará para buscar a sua igreja e nós precisamos estar como luz, com as lamparinas acesas, para irmos com o noivo Jesus, herdar o que está preparado desde a consumação dos séculos. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te dou graça por esta palavra. Continue nos abençoando, continue nos guardando, continue nos alertando para estar vigilantes, prudentes, não como aquelas virgens nécias, mas como aquelas 5 virgens prudentes, preparadas, com as lamparinas acesas, à espera do noivo Jesus. Que Deus possa curar a enfermidade, nos dá vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado pela tua atenção. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.